Olá, meu nome é Neí Maria, eu sou fisioterapeuta e hoje eu quero conversar com você, cuidador familiar, cuidador profissional, terapeutas, profissionais da saúde, pessoas que cuidam. E hoje o tema que eu quero conversar com você é sobre disfagia. A disfagia geralmente acontece com pacientes idosos, com pacientes que têm uma doença incurável. E geralmente nós presenciamos essa condição mediante as fases de uma determinada doença. E não quer dizer que há necessidade de ter uma doença. Às vezes isso acontece muito com pacientes idosos. E isso nos leva à preocupação de um tratamento precoce, identificar para poder tratar. E o que é uma disfagia? Disfagia não é uma doença, é uma condição, é um estado que o paciente, que o indivíduo tem em uma determinada fase da doença. Mas como que ocorre a disfagia do nosso corpo? A disfagia ocorre geralmente na dificuldade que o indivíduo tem de levar o alimento da boca até o estômago. Então, o transporte tem uma dificuldade nesse transporte e, consequentemente, essas vias têm uma limitação. E para isso, a gente imagina, se tem uma dificuldade no transporte da boca até o estômago, nós precisamos sim pensar, olhar para essas vias. E eu convido você, cuidador profissional, cuidador familiar, que está mais tempo com o paciente, para que você tenha esse olhar de pré-avaliação. E como que você vai olhar isso? Se nós sabemos que é da boca até o estômago, nós precisamos averiguar o que está acontecendo nessa boca. Se tem motilidade, se tem motricidade, se a musculatura da face está atrofiada, se a fala, se a comunicação não está boa, se tem cárie, se a higiene é boa, se tem uma oclusão boa, se a temperatura da região da cabeça, do pescoço, da boca, interna da boca é boa, se tem muita salivação, se não tem salivação. Isso tudo já dá um pré-diagnóstico. Por que que isso preocupa a todos? Porque nós sabemos das consequências. E só a pessoa que vive, convive e vê o paciente, às vezes, não comendo ou tendo essa dificuldade e sabendo das consequências, é que toma a iniciativa de mudar as suas atitudes para o bem do paciente. E voltando a falar das consequências, eu vou falar de duas consequências importantes. Uma, broncoaspirar. Broncoaspirar é quando o paciente coloca o alimento na boca. Se ele for independente, ele coloca, ele vai levar o alimento, com o talher até a boca. Mas se ele for dependente, você vai colocar. Esse alimento pode ser líquido, pode ser pastoso ou pode ser sólido. E esse alimento ele vai extraviar. Ele vai para vias aéreas. E isso vai broncoaspirar. Consequentemente, se ele broncoaspirou, ele vai ter que fazer uso de medicamento, de antibiótico. Ele pode ter uma pneumonia. Então, isso gera para nós um medo, uma angústia. E tem que sim fazer o tratamento, tem que ser avaliado pelo médico. E a outra consequência é a subnutrição. Mas para chegar a uma subnutrição, o paciente tem que estar desnutrido por uma fase, por um período prolongado de tempo.
Então, quando nós não temos um aporte adequado, uma dieta adequada, acaba que o paciente fica desnutrido e depois subnutrido. E subnutrido, você vai ver que o paciente perdeu massa muscular, que ele está com perda de tecido gorduroso, que ele tem atrofia, que ele tem dificuldade de equilíbrio, que ele tem perda sensorial e motora. E isso, depois de tudo isso, vem as úlceras de pressão, que é uma complicação que demora a ser tratada, que necessita de tempo, que necessita de todo um período de tratamento para que aquele paciente passe pelo processo de cicatrização e volte a ter todas as possibilidades para ficar sem dor. E aí, como que nós podemos, o que nós podemos fazer para ajudar esse paciente? Nós podemos sim pré-avaliar. Nós podemos sim identificar. E isso seria muito bom se você, cuidador familiar, tivesse esse olhar de pré-avaliar numa fase inicial da doença. Porque muitas vezes a gente deixa a coisa avançar, deixa a coisa acontecer e chega numa fase moderada e final, onde, se nós tivéssemos feito essa identificação, a qualidade de vida desse paciente seria muito melhor. E o que eu peço para você fazer? Se eu falei que é na boca, se você está vendo dificuldade, seja ela qual for, você tem que ficar antenado. Você tem que pedir ajuda. E essa ajuda, muitas vezes é o médico, você tem que retomar o médico. Mas, às vezes, a fisioterapia, o reabilitador, mas o fonoaudiólogo também tem meios para pré-avaliar. O fonoaudiólogo faz exames que podem pré-avaliar como é que está esse fluxo, como é que está essa passagem do alimento, como é que está essa motricidade, essa motilidade. E nós podemos tratar de forma precoce, dando qualidade de vida. E depois que a gente pré-avalia, a gente faz um protocolo. Nesse protocolo, nós convidamos você para nos ajudar. E isso é importantíssimo quando você nos ajuda. E suponhamos que, mesmo fazendo tudo isso, ele apresenta na fase final uma dificuldade grande, continua engasgando, está subnutrido. Então, há necessidade, sim, de retornar ao médico, de pedir ajuda novamente. E muitas vezes tem indicação de uma sonda, tem indicação do procedimento de uma gastrostomia. E que eu tenho escutado de vários pacientes, de vários familiares que cuidam dos pacientes, que os dois procedimentos estão dando qualidade de vida para esse paciente. Então, eu convido você a compartilhar suas vivências. Eu convido você a identificar e falar um pouquinho para que outras pessoas possam ser ajudadas. Geralmente, quando nós passamos os nossos conhecimentos, as nossas vivências, acaba que outras pessoas são ajudadas. Essa é a minha videoaula de hoje. Eu espero que você também
possa compartilhar as suas vivências. Eu estou com um canal no YouTube, Humanizando Vidas. Eu espero que você se inscreva no meu canal. Compartilhe dentro do possível para as pessoas que necessitam.